Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, atendendo a um pedido de vocês, um pedido então que certamente foi prontamente ouvido pela nossa coordenação e vocês então na oportunidade pediram que nós então pudéssemos realizar mais questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aqui você faz o seu pedido e, evidentemente, nós então procuramos meios para atendê-los, tá bom? Então nós vamos resolver mais algumas questões numa perspectiva muito interessante, vamos comentar e com isso iremos então em busca aí da nossa aprovação, beleza? Então simbora, vem com o professor. É hora de falarmos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas como eu disse a você, agora com uma perspectiva muito interessante, nós vamos resolver questões, tá? Questões, então, bem recentes. Olha só, vamos aqui utilizar a mesma metodologia, a mesma. Eu vou aproveitar a oportunidade para que eu possa, então, juntamente com você, realizar as questões. Vamos lá. E para a aula não ficar muito cansativa, eu então não vou mencionar aqui qual é a origem da questão, tá? A banca. Então você já vai ver que está destacado aí de vermelho em todas elas, beleza? A ideia aqui é diferente. Vamos falar então especificamente sobre o tema, beleza? Então vamos lá. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, artigo 60. Gente, artigo 2º e artigo 60, olha, despenca em provas, viu? Nós temos que ter muito cuidado com esse artigo 60. E você já vai saber por quê. Tá? O artigo 60, ele tem uma informação que destoa um pouquinho daquilo que está lá na Constituição. Aí ele diz que é proibido o trabalho a menores. Lá na Constituição, gente, é proibido o trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Isso na Constituição, porque no ECA não está esta informação, não. No ECA a informação é diferente. No ECA, então, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos e não de 16, salvo na condição de aprendiz. Então, numa interpretação, nós poderíamos dizer que é possível que se trabalhe como aprendiz até mesmo com menos de 14 anos aqui no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, a partir desse contexto, vamos aqui então ver qual é a melhor alternativa para que a gente possa responder essa questão. Então, letra A, de 14 anos de idade, inclusive na condição de aprendiz. Não, menos de 14 anos, só na condição de aprendiz. Então, não é inclusive, é salvo. De 14 anos, salvo na condição de aprendiz. A letra B está de acordo com o que nós aprendemos. 16 anos, não. Então, pronto. Só aqui pela exclusão, eu já vi aqui, então, que a única alternativa correta, a alternativa B. Parabéns a todos. A todos vocês, basta lembrar, vai ter que ficar de olho no enunciado. Se pedir para você falar de acordo com a Constituição, não é, então, autorizado o trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Isso na Constituição Federal. Já no caso, no ECA, no artigo 60, então, eles não permitem o trabalho a quem tem menos de 14 anos e não 16, salvo na condição de aprendiz. Beleza? Então, guardaram isso aí? Ótimo! Muito bom, cai demais em prova. Aí aqui, eu quero aproveitar, eu vou fazer aqui um comentáriozinho para você bem rapidamente, porque é muito comum, às vezes, você então estar diante de questões em que se questiona o que é criança, o que é adolescente e o que é jovem, porque nós temos o Estatuto da Juventude. Então, só fazendo aqui uma lembrança, né, revisando aqui para você rapidamente. Criança é qualquer pessoa em desenvolvimento com idade compreendida de 0 até 12 anos incompletos. Então, de 0 a 12 anos incompletos, isso é criança. Bem, adolescente de 12 anos completos até 18 incompletos. Mas cuidado, a palavra incompletos
ela não faz parte do artigo 2º do ECA. Se você for lá no artigo 2º, você vai ver que a palavra incompletos não está por lá. Esta palavra incompletos, ela tem origem no Superior Tribunal de Justiça, tá? E mesmo assim em jurisprudência, porque na própria lei não houve mudança não, tá ok? Então a palavra incompleto tem origem à vigência do novo Código Civil, que no caso reduziu a maioridade para 18 anos, ok? Então, daí a ideia, a maioridade. Então, no dia que a pessoa faz 18 anos, ela se torna adulta. E aí precisava fazer este ajuste. Mas a palavra incompleto, a palavra incompletos, não está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? Nem. E no caso do Estatuto da Juventude? No caso do Estatuto da Juventude, é qualquer pessoa com a idade compreendida entre 15 e 29 anos de idade incompletos. Então, poderíamos dizer que é qualquer pessoa com a idade de 15 até 28 anos, 11 meses e 29 dias. Aí, nesses casos, você é jovem. Tá? E mais, nós temos ainda alguns doutrinadores que fazem uso de dois termos. É o que nós chamamos de jovem adolescente ou adolescente jovem. Nesse caso específico, de 15 a 18 é o que nós chamamos de jovem adolescente, tá? E nesse caso, no caso aí acima disso, é o que nós chamamos de adolescente jovem. Então, jovem adolescente, entre 15 e 18. Adolescente jovem, então, acima disso, tá bom? E mais, entre 18 e 29, nós temos o que nós chamamos de jovem adulto. Então, de 15 até 18, jovem adolescente ou adolescente jovem. Já de 18 a 29 incompletos é o que nós chamamos de jovem adulto, ok? E mais, a partir dos 30, aí não tem jeito. Aí você já é adulto, beleza? Bem, vamos para mais uma questão. Essa questão aqui também é muito interessante. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale as afirmativas abaixo, tá? Nesse caso especificamente, vamos lá. Considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, tá? E adolescente, aquele compreendido entre 12 e 18 anos. Aqui, gente, ele pediu para você responder de acordo com o ECA, não foi? Ele pediu para você responder de acordo com o ECA. No ECA, no artigo 2º, não existe a palavra incompletos. Então, em termos corretos aqui, tudo certinho. O item 1, certinho. Item 2. O ECA destina recursos financeiros por meio de transferência automática no custeio do pagamento dos benefícios a crianças e ao adolescente. Em nenhum momento o ECA fala sobre destinação de recursos financeiros. Então isso aqui destoa do que está previsto no ECA. Também não encontra respaldo. Está errado. Relaciona inúmeras condutas atentatórias aos direitos da criança e dos adolescentes, verdade, principalmente lá na parte final, e também outros que atentam aqui quanto aos direitos fundamentais, tudo certinho. Se praticadas, podem ser crimes, outras podem ser infrações administrativas. Verdade, gente. Lá no final, no último capítulo do nosso código, então do nosso estatuto, nós temos as condutas que são consideradas como crimes e temos algumas outras lá no finalzinho que são consideradas, então, como infrações administrativas. Portanto, a letra C, o item 3, de fato, correto. Garante que crianças e adolescentes brasileiros sejam reconhecidos como objeto de intervenção da família e do Estado. Gente, isso não é uma garantia que diz respeito ao ECA, tá? Então ele não garante que crianças e adolescentes brasileiros sejam conhecidos, então, como objeto de família. Quem faz isso é o direito civil, é o Código Civil, é a Constituição. Portanto, aqui ele pediu para responder de acordo com o ECA, errado. Logo, única alternativa correta, a alternativa B, que contempla que estão certas as alternativas, os itens 1 e 3. Parabéns aí a todos que acertaram. Questão cascuda, hein? Não é questão para qualquer um, não. Questão número 3. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que concerne à adoção. Gente, a adoção virou uma moda. E vou te falar por quê. Se você quiser anotar, eu até recomendo.
nós tivemos uma mudança drástica com a Lei 12.010 de 2009. Algumas pessoas chamam esta lei de a Lei da Adoção e tem outros nomes. O importante é que ela provocou modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente, profundas modificações sobre a adoção, modificou o Código Civil, inclusive a CLT, tá bom? Bem, nesse caso aqui, então, a adoção por esta novidade passou a ser um assunto muito cobrado em provas. Vamos ver. A adoção, gente, ela é medida excepcional e pode ser revogável a qualquer tempo. Não. A adoção, gente, é o seguinte, menino não é pacote de biscoito que você vai lá no supermercado, pega e devolve a hora que você quer. Você faz isso com biscoito, com a vida você não brinca. Então a adoção, ela é irrevogável e não revogável como aqui está. Podem adotar os ascendentes ou ainda os irmãos do adotando, tá? Não, não pode. Avô não pode adotar, avó não pode, os irmãos não podem adotar. Inclusive, há várias razões para isso, tá? Inclusive, nós temos alguns artigos científicos nesse sentido, falando inclusive sobre os reflexos sucessórios. Para a nossa prova, objetivamente, não pode ascendentes nem também os irmãos, tá bom? Então, está errado. O adotando deve contar com no máximo 12 anos a data do pedido. Não, gente, deve estar com 18 anos a data do pedido. A não ser que já estiver antes com a família. Por exemplo, ele está há 10 anos com a família, ele chegou na família com 16, está há 10, ele está com 26. Só que, por um motivo ou outro, a família não deu início ao processo de adoção, acabou que deixou passar o tempo e agora quer adotar, ele tem 26. Mas, na realidade, pela regra, ele pode? Não, que deveria ser até 18. Mas como ele já está com a família há 10 anos, especificamente nesse caso aí, poderia. Por exemplo, ele estaria há 10 anos aí com a guarda. Pronto, seria uma exceção, tá? Então não são 12 anos. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Verdade, existem regras, evidentemente, que devem ser cumpridas de acordo com o perfil daquele que irá adotar. Mas não há qualquer, no caso, informação dizendo que depende do estado civil. Ok? Então a letra D está correta. Letra E. Para a adoção conjunta, é dispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, bastando que se comprove por qualquer meio admissível em direito à estabilidade afetiva. Não, gente, ao contrário do que está aqui dizendo que é dispensável, é indispensável que os adotantes sejam casados ou mantenham união estável ou um dia tenham tido uma destas duas relações. Portanto, não é indispensável. Ao contrário do que aí está, é indispensável. Logo, única alternativa correta, alternativa D. Parabéns a todos que acertaram. Aí aqui eu trouxe algumas informações bem rápidas para vocês a respeito, então, da adoção. Olha, a adoção de criança e adolescente segue, então, as regras principais estão aqui no ECA. A adoção, ela é medida excepcional e irrevogável, tá? E mais, você só vai fazer que alguém entre numa família substituta depois de esgotadas todas as possibilidades de colocação na sua família natural, biológica ou extensa. Então, a adoção é situação última. É proibida, no caso, a adoção por procuração, não é permitido. E mais, tá? Se houver conflito de interesses, tá? Se houver conflitos, então, de interesses entre o adotando e as pessoas que, então, realizaram esta medida, nesse caso, então, vai prevalecer os direitos e os interesses do adotando. É ele. Gente, eu sempre falo isso para que você possa, então, evidentemente, reforçar os seus estudos. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi feito para crianças e adolescentes. Não foi feito para garantir, manter ou ainda estender qualquer direito a adultos. Os direitos que os adultos tenham aqui são chamados acessórios, decorrentes daqueles principais que aqui estão, que são voltados para crianças e adolescentes. Por exemplo, eu tenho medida de proteção que se aplica aos pais, mas é porque os pais é bonzinho? Não.
Não, quando eu aplico aos pais, eu estou pensando na criança ou no adolescente. Então, essas medidas de proteção não foram, no caso, pensadas no adulto, foram pensadas na criança e no adolescente. Beleza? Vamos lá, questão número 4, cascuda. Questão número 4, cascuda, tá? Tendo por base, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que concerne ao direito à liberdade, ao respeito e também à dignidade, assinale a opção incorreta. Eu quero a incorreta com base em quê? No ECA, tá bom? Vamos lá. O direito à liberdade compreende o aspecto de ir, vir e estar em logradouros públicos, espaços públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Perfeito, gente, tá? Isso aqui está de acordo com o ECA. Aqui eu tenho o conceito do que é direito à liberdade. O direito ao respeito, qual é o melhor conceito de direito ao respeito? Consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia e dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Aqui eu tenho o conceito perfeito do que seja direito ao respeito. Então, a alternativa B, correta. É dever exclusivo do Estado velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Não, gente. Com base na doutrina da proteção integral, é dever da família, do Estado, da sociedade e da comunidade proteger, cuidar e zelar de crianças e adolescentes por serem pessoas que estão em desenvolvimento e tais gozarão de prioridades. Portanto, está errada a letra C, porque isso não é um dever exclusivo do Estado. Não, é dever do Estado, da sociedade, da família e da comunidade. Logo, letra C, errada. Letra D. A criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico e tratamento cruel ou degradante. Verdade. Criança não foi feito para ser objeto de tratamento cruel ou degradante. Como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou ainda por quaisquer pessoas encarregadas de cuidar deles. De fato, gente, aqui eu tenho a essência, então, do cuidado que devemos ter com crianças e adolescentes. Correto. Criança, tá? Criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos, sociais garantidos, então, pela Constituição e nas leis. Verdade. Aqui eu tenho um arcabouço que, então, está voltado para a criança e o adolescente. Então, de fato, a única alternativa que destoa do que nós aprendemos, a alternativa C. Questão, então, aqui, foi interessante, o direito de liberdade despenca em provas do ECA, tá? Então, saiba que, por exemplo, brincar está relacionado ao direito de liberdade. A criança brincar é um direito, viu? Então, guarde isso aí. Questão número 5. Sobre a adoção da criança e do adolescente, leia as afirmativas, tá? Bem, vamos lá. Se um dos cônjuges ou concubinos, tá, adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino adotante e os respectivos parentes. Gente, preste atenção no que eu vou falar isso aqui para você. Quando se tem uma adoção, rompe-se os vínculos familiares. Você, por exemplo, você deu um filho seu para ser adotado. Acabou. Na hora que ele for adotado, acabou o vínculo com você, com a sua família, acabou tudo. Vai tudo para lá. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou casado, né? Eu tenho 2 filhos. Então, vamos colocar assim, eu tenho 2 filhos e você também tem 2 filhos. E a gente resolve se casar. Com isso, eu adoto os teus filhos, você adota os meus. Nesse caso, não vai precisar haver o rompimento dos vínculos, tá? Nesse caso específico, nós poderemos, então, manter
manter este vínculo. E é isso, então, está correto de acordo com o ECA. Então, certo. O adotando deve contar com no máximo 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Nós acabamos de falar isso, né? Regra é até 18. Aquele exemplo que eu dei. Eu cheguei na família com 16, eles pegaram a minha guarda. Fiquei até os 26 lá, morando com eles. Ué, gente, eu cheguei com 16, passou dos 18. Mas como eu tive a guarda por 10 anos lá, eles ficaram lá comigo durante 10 anos, então, nesse caso, significa que eu já estou com a família. Nesse caso, haveria, então, uma exceção e eu poderia ser adotado mesmo depois dos 18. Correto. Os divorciados e os judicialmente separados não poderão adotar conjuntamente, independentemente de qualquer condição. Não pode, por exemplo, se tiver acordo em relação à guarda compartilhada, aos cuidados. Isso, então, pode sim, tá bom? Fica aí esta dica para vocês. Então, o item 3 está errado. Logo, a alternativa D, os itens 1 e 2 estão corretos. Parabéns a todos que acertaram. Questão número 6. O artigo 16. Podem marcar isso aí no seu material. Artigo 16 do ECA, recorrente em prova. Afirma que o direito à liberdade, nós acabamos de falar sobre isso, né? Então, resumindo aqui, gente, o direito à liberdade compreende os aspectos ir e vir e estar nos logradouros públicos, tá? E espaços comunitários, que no caso aí, ressalvadas as restrições legais. É claro, por exemplo, eu não vou deixar que uma criança e uma adolescente vá assistir um filme que a recomendação é para uma idade acima daquelas que eles possuem. É claro que isso eu não vou. Direito de opinião e expressão, direito de crença, ao culto religioso, de brincar, praticar esporte, se divertir, de participar de vida familiar e comunitária sem discriminação, de participar da vida política. Lembra que adolescente, se quiser, pode ser, então, se alistar a partir dos 16 e participar, então, da votação? Pois é, e buscar refúgio e também auxílio e orientação. Tudo correto. Então, alternativa D. Parabéns aí a todos que acertaram. Questão número 7. Sobre a adoção, questão então número 7, cascuda. Sobre a adoção de criança e adolescente, nos termos da Lei 8.069, é correto afirmar, tá? Então vamos lá. Se o adotando tiver idade igual ou superior a 10 anos de idade, é necessário seu consentimento. Não, a partir de 12 e não 10. O adotante há de ser pelo menos 18 anos mais velho do que o adotando. 16. O ECA diz que tem que ter uma diferença de 16 anos de idade entre aquele que adotará e aquele que será adotado. Falecendo o adotante no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença, a adoção não poderá ser deferida. Se for antes de prolatar a sentença, poderá sim, tá? Não tem problema não, poderá ser deferida. É expressamente proibida a adoção conjunta pelos divorciados e ex-companheiros. Não, já falei. Por exemplo, se você tiver um acordo em relação à guarda compartilhada e coisas do gênero, não tem problema nenhum. Então, errada. O adotando deve contar com no máximo 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes. Nós acabamos de falar isso também. Perfeito, corretíssimo, ok? Então, letra parabéns aí a todos que acertaram, ok? Vamos lá então, mais uma questão, questão número 8. Antes mesmo de passar pela questão número 8, eu fiz aqui um resuminho para você que você possa então guardar para a nossa prova. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente de estado civil, gente. Quem é que não pode adotar? Os ascendentes. E aí é interessante que você dê uma procuradinha, dê uma olhadinha no que seja a tabela de parentesco, tá? Então, por exemplo, não pode haver adoção por parte dos avós, dos irmãos e mais. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou que mantenham união estável, comprovada ou ainda estabilidade da família. O adotante tem que ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado, tá? Então, o adotante tem que ser mais velho do que aquele, tá? Que irá adotá-lo. Então, diferença, tem que ter 16 anos. Professor,
Pode ser que faça uma continha na prova? Pode. Por exemplo, você diz lá, eu tenho 18 anos, eu posso adotar uma pessoa? Pode, mas essa criança deverá ter no máximo 2 anos de idade. Por quê? Tem que ter 16 anos de diferença, tá? Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente? Podem, mas como eu falei para vocês, tem que ter algumas regrinhas aqui que devem ser cumpridas. Então, por exemplo, primeiro, tem que haver acordo em relação à guarda, ao regime de visitas, tem que ter também um estágio de convivência que tenha sido iniciado com os dois. Tudo isso tem que ser, então, comprovado. Se tiver, é possível. Questão número 8, questão cascuda, tá? No caso de criança de 6 anos de idade, ser encontrada sozinha na rua. Imagina, você está andando pelas ruas e você encontra uma menininha lá de 6 aninhos. Qual é a primeira medida que deve ser feita, então, pelo Conselho Tutelar? Nós sabemos que o Conselho Tutelar é o órgão encarregado pela sociedade para fiscalizar os direitos da criança, não é isso? Então, o que deverá fazer o Conselho Tutelar? Então, o Conselho Tutelar recebe a notícia que tem uma criança de 6 anos andando pela rua lá sozinha. Bem, o encaminhamento, o que ele deverá ser feito? Qual é a sua primeira medida específica? A primeira. Eu não estou dizendo que é a única, mas a primeira. Bem, nesse caso, gente, a primeira medida é encaminhar esta criança aos pais ou os respectivos responsáveis, mediante o termo de responsabilidade. Uma vez, pessoal, porque vocês possam ter ideia, eu estava então, moro em Brasília, estava aqui em Brasília e numa área próxima ali a 709, tinha uma menininha de 6 aninhos, por isso que eu até usei esse exemplo, na rua, lá no sinal pedindo moedas, uma esmola. E eu perguntei para ela, cadê sua mamãe, cadê seu papai? Não sei, eles me deixaram aqui e foram embora, falaram que à noite vêm me buscar. Gente, vocês acreditam um negócio desse? Os pais deixou uma menininha de 6 anos no sinal, falou para ela, tem ali um saquinho para você com biscoito e água. Olha só o que os pais falaram. Você fica aqui, à noite eu venho te buscar, 6 horas, porque eu e sua mãe vamos para outro sinal. Gente, eu não acreditei quando eu ouvi aquilo. Eu fiquei assim, não é possível uma coisa dessa. E aí o que aconteceu? Evidentemente, acionei o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar foi então em busca dos pais. Sabe o que os pais falaram? Não, ela é esperta, ela sabe fazer isso muito bem. Pelo amor de Deus, né, gente? Mas isso é para que você saiba então qual é a primeira medida. A primeira é levar então aí a criança para os pais ou o responsável. Logo, a alternativa é. Muito triste isso, né, gente? Até hoje lembro o nome da menininha. Tá? Até hoje. A menininha chamava Melissa. Vamos lá. Questão número 9. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são regras que devem ser observadas para a concessão de guarda, tutela ou adoção. Beleza? Vamos lá. O consentimento do adolescente colhido em audiência, exceto para a guarda. Não. Se ele tiver mais de 12 anos, inclusive para a guarda. Inclusive para a guarda. A opinião da criança, que sempre que possível, deve ser colhida por equipe interprofissional e considerada pela autoridade judiciária competente. Sim, gente, porque a equipe vai ter condições de delinear a capacidade de entendimento daquela criança, né? A prevalência das melhores condições financeiras para os cuidados com a criança e o adolescente. Gente, a adoção de criança, colocação em família substituta, não se relaciona tão somente com condições financeiras. Se fosse assim, o mundo seria solucionável, como se dinheiro fosse o suficiente para resolver tudo. E não é. Tá? Então, não necessariamente será deferida a colocação em uma família substituta só para alguém que tenha ótimas, excelentes condições financeiras. Não é o caso. Prioridade da tutela em favor da família extensa, quando ainda coexistir o poder familiar. Gente, se eu tenho poder familiar, eu não vou poder ter a tutela. Isso é fato, tá? A preferência dos pais ou responsáveis por algum dos eventuais pretendentes. Os pais escolher quem ele quer para guarda, tutela ou adoção, também não há previsão nesse sentido, não. Logo, a única alternativa correta, a alternativa B, tá bom? Parabéns a todos que acertaram. Questão número 10, questão molezinha, facinha.
De acordo, então, com o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Artigo 54, hein? Você, principalmente, que for fazer concurso para a área da educação, muito cuidado. Isso despenca na sua prova. Então vamos lá. O ensino fundamental obrigatório e gratuito até a idade de 15 anos. Não fala sobre idade. Diz que tem que ser ofertado ensino fundamental obrigatório e gratuito, mas não estabelece, então, qualquer cláusula de barreira nesse sentido. E mais, a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino ao ensino médio. Verdade, gente, tá? A tendência, então, é que isso cada vez mais avance. O atendimento em creches pré-escola de 0, né, de 2 a 8, não, é no caso, 0 a 5, é chamada primeira infância, tá? A oferta de ensino diurno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Gente, a pessoa trabalha de dia, vai estudar de dia? Claro que não, é o ensino noturno. Logo, única alternativa correta, letra B, tá bom? Parabéns. Questão número 11, esta é molezinha. Sobre a adoção nos termos preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o adotante deve ser no mínimo 18 anos mais velho que o adotando. Então não, gente, o adotante ele tem que ser 16 anos, não precisa ser 18. É permitida a adoção por procuração? Não, não é. Se um dos cônjuges adota o filho do outro, tá? Mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge. Verdade, nós já aprendemos sobre isso. É proibida a adoção conjunta por divorciados, né, separados ou ex-companheiros? Não, não é vedada, tá? Desde que tenha condições, como por exemplo que eu falei. Tem que ter, no caso aqui, acordo sobre a guarda, sobre os cuidados, tem que ter o estágio de convivência, tem que ter sido realizado com os dois, aí pode. O estágio de convivência que precede a adoção não poderá em nenhuma hipótese ser dispensado. Pode, gente, existe a possibilidade de ser dispensado. Logo, única alternativa correta, alternativa C, tá bom? Vamos lá. Questão número 12. Ah, essa foi muito legal. Achei muito legal que falou sobre a doutrina da proteção integral, que é o artigo 4º, tá? Então, é dever de quem? Aqui tem um macete, ó. Se eu já escrevi comunidade e sociedade, falta então mais quem? Falta família e Estado. Pronto. Falta família e Estado. Então vamos aqui no primeiro item. No primeiro item, tá? Tem algum aqui falando sobre Estado? Não. Então, só tem família. Ok. Você já libera, então, aqui a letra B e C. E depois? E depois, então, tem que ter poder público, Estado. Você mata aqui, ó. Tá? Então, pronto, você já sabe que é a letra A ou E. Então, é dever da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, gente, saúde, alimentação e educação e a convivência familiar e comunitária. Logo, a única questão que está de acordo com o nosso, né, artigo 4º é a alternativa E. Beleza? Bem, aqui no nosso finalzinho, eu coloquei alguns mapas mentais para vocês, tá? Eu coloquei alguns mapas mentais bem interessantes para que vocês possam, então, comigo aqui, dar uma olhadinha como é legal esses mapas mentais. Isso ajuda bastante, então, na hora, tá? De falarmos sobre o assunto. Então, juntamente com estas questões, estes mapas mentais auxiliam bastante. Eu tenho aqui mais alguns deles, ó, da Constituição, eu tenho também aqui a divisão do ECA pelos respectivos artigos, eu tenho aqui a distribuição dos assuntos, tá? Por todos os artigos previstos, e com isso, então, a gente consegue enxergar melhor, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então, com isso, nós encerramos esse bloco, um bloco muito legal, onde então nós tivemos contato com questões específicas, beleza? Bem, pessoal, chegamos ao final então, espero que vocês tenham gostado. Boa, né? Boa prática, bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.